A pregação que você está prestes a assistir fez parte da conferência Enchei-vos do Espírito e é um oferecimento da Escola Profética Equibalo. A nossa Escola Profética Equibalo acontece no primeiro sábado de cada mês aqui em Salvador. Para não ficar de fora do que o Senhor tem gerado em nosso meio, aqui na descrição estão as nossas redes sociais e também as formas que você pode entrar em contato conosco. Desejamos que o Senhor toque o seu coração e abençoe a sua vida através desse vídeo. Meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Eu queria primeiro agradecer à igreja por me receber aqui, por me incluir nisso que vocês estão vivendo. Para mim é uma honra, um privilégio participar desse período em que nós estamos meditando, buscando o Senhor e pensando nesse período de Pentecostes. Eu queria convidar vocês para nós meditarmos na palavra nessa tarde. E enquanto o louvor estava sendo ministrado, eu estava ouvindo as canções. Eu sei que nós estamos reunidos nessa conferência com uma temática específica, Enchei-vos do Espírito Santo. E eu queria perguntar aqui se tem alguém que tem interesse, se deseja ser cheio do Espírito Santo. Levante o braço quem quer ser cheio do Espírito Santo. Amém. E nós estávamos cantando, sobre querer amar mais a Deus, sobre esse desejo dos nossos corações de aprendermos a amar mais o Senhor, e sobre a glória de Cristo Jesus, sobre a beleza de Cristo Jesus. E me veio ao coração uma convicção muito forte de ministrarmos sobre o Salmo 104. Eu queria convidar a igreja para abrirmos no Salmo número 104. Eu queria começar a compartilhar alguma coisa com os irmãos por aqui. Obrigado, mano. Vocês que estão aí atrás me ouvem bem? Estão me escutando? Amém. Salmo 104, antes de nós lermos, eu queria só fazer mais uma oração ao Senhor Jesus. Deus, obrigado por esse tempo aqui. Nós pedimos que o Senhor fale conosco nessa tarde. Nós pedimos o auxílio do Teu Santo Espírito para compreendermos a Tua palavra. Somos limitados, somos falhos, mas o Senhor é quem opera tudo em todos para a Tua própria glória. Portanto, vem, Senhor, e fala conosco, constrange-nos com Teu amor e enche-nos com o Teu Santo Espírito. Este é o pedido, a súplica mais profunda de cada cristão reunido aqui. Enche-nos do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus oramos. Será que alguém pode dizer amém? Amém, amém. Salmo 104, um dos salmos, na minha opinião, mais lindos da Bíblia. E o salmista começa dizendo o seguinte: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, como Tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões na água o vigamento da Tua morada, tomas as nuvens por Teu carro e voas nas asas do vento, fazes dos Teus anjos ventos e aos Teus ministros labaredas de fogo. Lançaste o fundamento da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e cobriste as águas que ficaram acima das montanhas. A Tua repreensão fugiram, a voz do Teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até o lugar que lhes havia preparado. Por favor, pule para o versículo 30 agora. Versículo 30. Envias o Teu Espírito e as coisas são criadas, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só um olhar para a terra, Ele faz a terra tremer, toca as montanhas e elas fumaçam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante toda a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação, e eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores, e já não subsistam os perversos. Bendize, ó minha alma,
ao Senhor. Amém, meus irmãos? Eu acho engraçado esse salmo. Eu acho engraçada a forma como o salmista começa esse salmo. Não é o único salmo que faz isso, mas eu acho interessante que o salmista começa esse salmo falando com a sua própria alma, conversando com o seu próprio coração. Primeiro versículo diz: bendize a minha alma ao Senhor. Parece que o salmista não é um cara muito normal. Ele está falando consigo mesmo, e depois ele fala com o Senhor. É interessante que nós vemos o salmista fazer isso também no Salmo 103, no Salmo 104 isso se repete. Minha alma, fale bem do Senhor. Meu coração, louve a Deus. E depois ele se dirige ao Senhor. Interessante isso, porque eu começo a reparar como o coração do homem se comporta. Nós somos seres litúrgicos. Os judeus costumam utilizar esse salmo nas suas meditações. Existe um grupo de judeus específico que diariamente medita no Salmo 104, todos os dias do ano. E eles repetem isso para o seu coração: minha alma, minha mente, aquilo que há dentro de mim, bendiga o Senhor, exalte o Senhor. Eu tenho meditado nisso, como o ser humano é um ser litúrgico por natureza. E eu queria falar um pouco sobre isso, porque eu acho que isso tem tudo a ver com o tema, e você vai entender onde eu quero chegar. Nós somos seres que gostam de se adaptar a ritos e costumes. Nós vemos isso nas crianças. Crianças são seres extremamente litúrgicos. Eles gostam de rotina, de repetição. Por exemplo, as crianças que estão brincando aí no auditório, os pais sabem muito bem do que eu estou falando. Se você treina uma criança para todos os dias de noite ela ouvir uma história antes de dormir, e você faz isso por 2 meses, no dia que você for colocar ela para dormir e não tiver história, você vai ter um sério problema. Onde estão os papais e mamães aqui? É ou não é? Cadê a história? Todo dia de noite tem história. Então meu coração está preparado para só dormir depois que tiver a história. Lá em casa nós ensinamos os meninos a agradecer pelo alimento antes do almoço. Outro dia eu fui almoçar, estava com pressa para sair, esqueci de orar. Arranjei um grande problema com meu filho Samuel. O senhor não vai orar, não? Engraçado que as crianças são assim, mas na verdade isso faz parte do coração de todo ser humano. Nós somos seres que estamos acostumados a hábitos. Somos seres que buscam praticar hábitos e nos acostumamos com hábitos. Se você se acostuma a malhar todos os dias, você vai pegar cada vez mais peso na academia. Mas se você está 6 meses parado e se matricula na Smart Fit, a sua primeira noite vai ser uma noite problemática depois de malhar. No outro dia de manhã você vai estar cheio de dores na perna, cheio de dores nos bíceps. Mas se você pegar esse hábito e se acostumar a malhar, você vai ver que o seu corpo vai se habituar com aquele exercício físico, com aquela atividade física. O seu coração é assim também. Ele busca por hábitos, ele busca por treinamento, ele busca por adestramento. E é interessante que quanto mais você pratica os hábitos, quanto mais você está habituado a fazer alguma coisa, você vai se moldando aquele hábito. Você vai ficando parecido com aquilo que você pratica. Você vai ficando parecido com aquilo que você contempla. A mesma coisa academia. Você pode ser uma titela, mas se você malhar por 6 meses, 1 ano, se alimentar direito, daqui a pouco os irmãos da igreja vão começar a achar estranho. Rapaz, você está ficando diferente. Você entrou aqui hoje, você está um pouquinho mais malhado. O que é isso? A mesma coisa no nosso coração, a mesma coisa no nosso interior, a mesma coisa na nossa vida espiritual. Se nós nos habituarmos a contemplar o Senhor, a adorar ao Senhor,
a andar na presença do Senhor, nós vamos nos tornando mais parecidos com Ele. Nós vamos nos acostumando a viver na presença dEle. De forma que se você passa um dia sem orar, você estranha, você se sente fraco. Eu não sei você, mas eu tenho certeza que alguns irmãos aqui, se acabou o dia, você não leu a Bíblia, você se sente fraco, alguma coisa estranha. Alguma coisa está faltando no meu dia para eu concluir o meu dia. Porque você se adaptou a meditar na lei do Senhor. Você se adaptou a comer o alimento espiritual. Eu tenho certeza que ninguém aqui dorme sem escovar o dente. Se tem, vamos orar pelos irmãos aqui hoje à tarde. Porque não é possível. Você desenvolveu o hábito de escovar o dente. Quando você desenvolve hábitos espirituais, você se adapta a esses hábitos espirituais, e isso te faz um bem enorme. E o salmista sabia disso. O salmista sabia que o nosso coração se move liturgicamente. Eu acho interessante como a cultura percebeu que nós somos seres litúrgicos. A cultura moderna percebeu que nós somos assim. O Instagram funciona assim. Perceba, deixa eu fazer uma pergunta. Quantos usam Instagram aqui? Levanta o braço se você usa Instagram diariamente. Levanta o braço, diariamente. Semanalmente, levanta o braço quem usa Instagram pelo menos uma vez por semana. Interessante que o Instagram percebeu que só vale a pena te mostrar o que você gosta. Se você gosta de páginas sobre cachorro, ele vai te mostrar páginas sobre cachorro. Se você tem uma determinada opinião política, ele vai te mostrar páginas sobre aquele viés político. Por quê? Porque ele está adaptando o seu coração a gostar de estar ali. Ele te dá recompensas para o seu cérebro. A nossa geração é movida a dopamina. Nós queremos as recompensas. Nós entramos ali para ver se alguém curtiu o que a gente falou, para ver se alguém passou a nos seguir. Outra coisa, o shopping center. O shopping center é um ambiente completamente litúrgico. Você entra no shopping center e o shopping center é uma catedral litúrgica. Existe um cheiro específico que te faz pensar em comprar uma roupa. Existe uma forma de estruturar as lojas que faz o seu coração tender a comprar aqueles produtos. O próprio pé direito do shopping é altíssimo, parecendo uma catedral. Você entra lá e parece que você não vê mais a hora passar. Eu duvido que alguém aqui já não tenha entrado no shopping de tarde, saiu de noite e disse assim: poxa, eu fiquei tanto tempo no shopping. Você entrou de dia, saiu de noite. Quando saiu você disse: meu Deus do céu, já anoiteceu. Porque ali nós temos um ambiente que foi projetado para voltar o seu coração para um ídolo, que é o ídolo do consumo, o ídolo das compras. Ele está movendo o seu coração a comprar. O salmista sabia disso. Tanto é que ele está conversando com o seu coração e ele está adestrando o seu coração a pensar no Senhor, a amar o Senhor, a adorar ao Senhor. E o resultado disso é uma vida cheia do Espírito Santo. Eu queria pensar um pouco com vocês sobre isso, porque eu penso que se nós reaprendermos a adestrar o nosso coração para amarmos ao Senhor, nós teremos como resultado disso uma vida cheia do Espírito Santo. Eu queria olhar para esse salmo com um pouco mais de cuidado e aprender com o salmista como nós fazemos isso, como nós podemos treinar o nosso coração, adestrar o nosso coração para pensar nas coisas de Deus, para amar as coisas de Deus, para pensar naquilo que diz respeito ao Espírito. Bom, uma coisa interessante que eu vejo aqui do salmista, da prática do salmista aqui no Salmo 104, é que ele começa falando o seguinte: bendize a minha alma ao Senhor, e em seguida ele começa a falar sobre a natureza, sobre a glória de Deus, revelada na criação. Isso é muito interessante, né? Observe o versículo 1 novamente. O Senhor, meu Deus, é um Deus magnificente, sobrevestido de glória e majestade. É estranho, porque ele está falando da glória de Deus, ele está falando da grandeza de Deus, da majestade de Deus, e aí depois ele começa a falar da natureza. Olha só que interessante. Ele começa a falar da luz do sol, do céu como uma cortina, das águas do firmamento,
das nuvens. E aí o salmo começa a parecer um Discovery Channel. O salmo fica parecendo um documentário da natureza. E isso é interessantíssimo de perceber, porque o salmista está contemplando a glória de Deus na criação. Por que isso? Por que o salmista está fazendo isso? Perceba, ele está falando com o seu coração, e aí agora ele está mostrando para o seu coração como Deus é glorioso, como Deus é vestido de majestade. E ele começa a dizer para o coração: coração, minha alma, olha para o céu, olha para o sol, olha para a natureza. Você está vendo como Deus é glorioso? Então, irmãos, percebam isso aqui. A primeira forma que nós temos aqui no Salmo, que nos ensina a adestrar a nossa alma liturgicamente para amar as coisas do Senhor, é contemplando a glória de Deus. Contemplar a glória de Deus é um hábito, é uma rotina que deve fazer parte das nossas vidas. Olhar para a glória de Deus, para a beleza e a majestade do Senhor, através da sua glória, deve fazer parte do nosso dia a dia. Aí você me pergunta: Rafa, tá ok, eu quero contemplar a glória do Senhor, mas isso sempre me pareceu algo muito teórico, muito distante de mim. Como eu faço para contemplar a glória de Deus, afinal de contas? Vocês sabem, meus irmãos, como é que a gente faz para contemplar a glória de Deus? Alguém tem alguma sugestão? Olhar para o céu? Opa, mais alguma? Como é que eu faço para contemplar a glória de Deus? A Bíblia diz assim, ó: contemplai o Senhor na beleza da sua santidade. Como eu faço isso? Como eu posso contemplar a glória de Deus de forma prática? Porque isso está me parecendo algo muito longe, muito intangível. O que é a glória de Deus? Eu acho que nós podemos começar por aí. Porque se você não souber o que é a glória de Deus, você nunca vai contemplá-la. Sim ou não? Quantos querem saber o que é a glória de Deus? Observe, eu queria que você abrisse rapidinho em Isaías 6, verso 3. Isaías 6, verso 3. Isaías está diante do trono de Deus, e então ele vê anjos que estão olhando para Deus, e os anjos repetem uma coisa, e os anjos repetem o seguinte: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua... Mais alto, por favor. Toda a terra está cheia da sua glória. Existem duas palavras diferentes aqui, que se parecem muito uma com a outra. Nós temos santidade e nós temos glória. São palavras difíceis de descrever, porque descrever palavras como santidade e glória não é tão fácil como descrever, por exemplo, uma bola de basquete. Se você me pede assim: Rafa, descreve aí para mim uma bola de basquete. Eu nunca vi uma bola de basquete. Você pode me descrever o que é uma bola de basquete? Fácil. É uma bola com um diâmetro de mais ou menos uns, 15, 16 centímetros. Geralmente ela é laranja. Ela é utilizada para bater contra o chão e depois arremessar numa cesta. É fácil descrever uma bola de basquete, sim ou não? Mas aí eu peço para você descrever o que é beleza. Me explica o que é beleza, para alguém que não sabe o que é. É difícil. É difícil explicar para uma outra pessoa o que é beleza. É uma palavra que é um pouco intangível. Eu vou ficar meio sem saber o que falar. Se minha esposa estivesse aqui, eu diria: olhem para ela, isso aqui é beleza. Mas como ela não está, fica um pouco mais difícil. A mesma coisa é glória e santidade. Mas eu vou tentar te explicar o que é santidade primeiro. A santidade do Senhor é um atributo que faz com que o nosso Deus seja diferente, distinto de toda a criação. Gravem isso aqui, meus irmãos. Santidade, a santidade de Deus, é o atributo que faz com que Deus seja totalmente distinto,
separado de todas as demais coisas. É isso que significa santidade. Santidade é estar separado, é ser incomparável com qualquer outra coisa. Quando nós dizemos assim, sejam santos, nós estamos dizendo, olha, se separem, né? Sejam puros, não se pareçam com este século, não é assim? Mas a santidade de Deus é uma santidade mais profunda, porque Ele se basta, Ele não precisa de nada fora de si mesmo para ser quem Ele é. Então quando dizemos o nosso Deus é santo, nós estamos dizendo, ninguém é igual ao nosso Deus. Quando os anjos declaram santo, 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 eles estão dizendo uns para os outros, não há ninguém como o nosso Deus, ninguém se compara ao nosso Deus. É tão engraçado que hoje em dia eu tenho visto alguns falsos mestres pregando por aí, nós somos tão santos como Deus, nós somos exatamente santos como Jesus, e isso não é bíblico, porque a Bíblia está dizendo que ninguém se compara a Jesus, não há ninguém que seja igual a Jesus, não há ninguém que seja tão santo quanto o nosso Deus. Nós estamos caminhando para isso, nós olhamos para o Senhor e queremos nos parecer com Ele. A primeira carta de João vai dizer que quando Ele se manifestar, seremos como Ele é, porque o veremos face a face. Mas quando os anjos olham para a santidade de Deus, eles chegam à conclusão, Deus tem atributos que são incomunicáveis, que nós nunca teremos e ninguém jamais terá. Ele sempre estará sentado num trono e nós sempre estaremos o adorando. Então, grave esse conceito, a santidade de Deus é o atributo pelo qual nós sabemos que o nosso Deus é distinto de toda a criação. Mas o que é glória? O texto de Isaías que lemos é interessante porque os anjos dizem assim, santo, 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 e aí eles olham para a terra inteira está cheia da sua glória. Eles olham para o Senhor e dizem santo, 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 e quando eles olham para a terra, eles chegam à conclusão, a terra inteira está cheia da sua glória. Por que eles não disseram que a terra inteira está cheia da sua santidade? Uma forma de explicar isso é porque a glória é a manifestação perceptível da santidade de Deus. Deus é santo, mas quando as criaturas percebem a sua santidade, nós estamos tendo contato com a glória de Deus. Salmo 19 começa dizendo o quê? Quem sabe de qual? Salmo 19. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento as obras das suas mãos. Quando você olha para o céu e você diz assim, uau, não é possível que não tenha um Deus que criou isso. Você está vendo a glória de um Deus santo que se deixa perceber para você através das obras das suas mãos. Quando você olha para a palavra de Deus, você está vendo a glória de um Deus santo revelada através da sua palavra. Quando você vê um bebê nascer do ventre de uma mãe, queridos, isso é um milagre. Você chega a uma conclusão, isso é um milagre. Isso é a glória de Deus manifestada em sua criação. Então, a glória de Deus é quando nós percebemos a santidade de Deus, Ele se deixa perceber de forma perceptível às criaturas. Interessante porque as crianças também têm contato com isso. Nós estávamos tendo algumas dificuldades com nossos filhos em casa, porque a gente acorda bem cedo para eles irem para a escola, e aí todos os dias eles aprontavam para caramba, já acordavam virados no 220, e aí a gente começou a ter o costume de dar o celular para eles. Todos os dias de manhã cedo a gente estava fazendo o café da manhã, e aí para eles pararem um pouquinho de aprontar, a gente toma aqui, vai jogar um pouquinho. Sabe o que aconteceu? Eles começaram a ficar meio viciados no celular. Lembra do que eu disse no começo? Crianças são seres extremamente litúrgicos.
Eles precisam que um adulto ajude-os a estabelecerem uma rotina. Quando a criança entende a rotina, ela vai estabilizar. Aí minha esposa, com muita sabedoria, começou a perceber o seguinte: opa, e se ao invés de dar o celular de manhã, eu colocar música do céu para eles ouvirem? E aí todo dia de manhã ela passou a fazer o seguinte: a gente estava preparando o café, preparando a farda da escola, a gente colocava eles na sala e dizia: olha, agora vocês só podem fazer duas coisas, ou vai ler a Bíblia infantil de vocês, ou então vocês vão ouvir música. A gente botava música lá para tocar. No primeiro dia foi uma agonia, rapaz. Eu quero o celular, eu quero jogar. Chora daqui, chora dali. Eu quero jogar Minecraft. Eu quero jogar, qual é o jogo que eles estão jogando aí hoje em dia? Roblox, meu Deus do céu. Amarrado, todo espírito de Roblox. Todo demônio Roblox. Pessoal, depois de 2 semanas, eles começaram a pedir música. Cadê a música? Eu quero ouvir aquela música da Nívia Soares. Eu quero ouvir aquela música, mãe, que fala assim, música de Asaf. Olha só que interessante. E aí outro dia, a gente chegou na sala e Samuel estava chorando de manhã cedo, ouvindo música e chorando. E aí ele disse assim: papai, essa música sempre me faz chorar. Aí eu disse para ele: filho, é porque você está começando a perceber a glória de Deus. Olha só que interessante, meus irmãos, como através da música, da palavra cantada, das orações, das obras das mãos de Deus, nós podemos contemplar a glória do Senhor, que é a manifestação da sua santidade. Trazer em primeiro lugar isso. Contemplar a glória de Deus é a primeira forma através da qual nós podemos adestrar a nossa alma para amar as coisas do Senhor. Segunda maneira, eu queria trazer mais uma maneira aqui de adestrarmos os nossos corações para amarmos as coisas de Deus. Sabe qual é? Encontrando os irmãos. A reunião da igreja é uma ferramenta incrível para adestrarmos o nosso coração para amarmos as coisas de Deus. Eu não sei se você valoriza isso, mas o culto da igreja é uma ferramenta, irmãos, tão preciosa para nós adestrarmos o nosso espírito. Às vezes eu percebo que nós nos tornamos uma geração um pouco iconoclasta. Nós começamos a dizer assim: não precisa de liturgia para nada, então eu nem vou para a igreja, na verdade. Vamos ficar só reunindo nas casas. Esse negócio de culto não importa mais não. E a gente perdeu algo precioso, porque quando a gente se reúne num culto solene como esse, tudo bem que a gente não precisa engessar. Olha, 25 minutos de música, não pode ter bateria, a pregação tem que ser assim. O sentido não é engessar, mas quando você entende a importância de um culto como esse, como isso faz bem para a sua alma, como isso treina o seu coração para amar as coisas de Deus, é tão precioso, irmãos. Não percam isso. Não percam isso, porque a reunião da igreja é poderosa para adestrar os nossos corações, para que sejamos cheios do Espírito. Certa vez eu aprendi algo muito precioso com um professor, que está lá em Efésios capítulo 5, verso 18. Geralmente a gente estuda Efésios 5, verso 18. Saulo até falou sobre isso ontem à noite, eu vi. E é o tema da nossa conferência, né? Enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu aprendi uma vez algo muito importante com um professor, que inclusive está ali atrás, Daniel. Certa vez ele falou assim para mim: olha, a gente está acostumado a ler o versículo 18, mas o grande problema é que a gente não vai para o 19. Porque o texto diz: enchei-vos do Espírito Santo. É um comando mútuo. Sou eu e você nos enchendo mutuamente. Mas como? Será que é com imposição de mãos? Será que é orando em línguas? Será que é entrando numa sala de oração? O texto explica como é. Como vos encher do Espírito Santo? Verso 19, 20, 21 vai deixar muito claro: falando entre vós com salmos, cânticos, hinos espirituais, dando graças a Deus por tudo, sujeitando-vos uns aos outros. Sabe como a gente faz isso?
é na igreja, é no culto, é na reunião do corpo, que nós somos cheios do Espírito Santo, nós adestramos a nossa alma a amar as coisas do Senhor. Irmãos amados, quando a gente se reúne aqui e nós estamos cantando, isso aqui não é entretenimento, não é divertimento, nós não estamos aqui para entreter uns aos outros, não é isso. Quando você está cantando com a congregação, tem um irmão aqui na frente conduzindo, entenda assim, eu estou treinando a minha alma para amar as coisas de Deus, para pensar na palavra, para meditar na palavra, para trazer convicção ao meu espírito. Olha meu espírito, olha como Deus é, olha o que a palavra diz. Que preciosidade, meus irmãos, esse tempo que nós estamos vivendo aqui, no meio de uma geração que tem desvalorizado isso. Nós estamos aqui porque nós valorizamos a reunião do corpo, e nós entendemos ela como um grande treinamento. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E é tão bom porque hoje nós podemos fazer isso com liberdade, com alegria, podemos pular, podemos bater palma, mas o mais importante é você entender que o culto tem o objetivo de direcionar as afeições do nosso coração para as coisas de Deus. É isso que você está fazendo aqui agora. Tem um pastor pregando aqui, e você está ouvindo, mas você não é somente um ouvinte, você está sendo treinado, e você no seu interior está dizendo: bendize a minha alma ao Senhor. Você está escutando minha alma, absolve isso aí minha alma, viva isso aí minha alma. Amém, meus irmãos? Faz sentido para vocês? Vocês estão entendendo? Para finalizar, eu queria mostrar uma terceira forma de nós adestrarmos a nossa alma para as coisas do Senhor. O salmista, lá no final, no verso 30 do Salmo 104, fala o seguinte: envias o teu Espírito e as coisas são criadas, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só um olhar sobre a terra, Ele a faz tremer, toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante toda a minha vida. Verso 34, seja-lhe agradável a minha meditação. Tendo dito isso, eu quero te dizer uma coisa que talvez você ache estranho, mas sabe como é que você pode adestrar a sua alma para amar as coisas de Deus? Bebendo do Espírito. Bebendo do Espírito. Mas Rafa, como assim? Eu nem sabia que o Espírito Santo era de beber. Eu vou te provar que eu não estou falando nenhuma heresia. Primeiro, eu quero começar desde o Efésios 5, verso 18. Muita gente fica se perguntando por que Paulo comparou o Espírito com o vinho. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Parece uma coisa meio desconectada, porque vinho é de beber. O Espírito Santo talvez não seja, mas eu quero te mostrar um texto que está lá em 1 Coríntios 12, verso 13. Por favor, abra comigo, 1 Coríntios 12, verso 13. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Assim diz a palavra de Deus: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Perceba que o mesmo escritor da carta aos Coríntios é o escritor da carta aos Efésios. O apóstolo Paulo comparou em Efésios o Espírito Santo a beber vinho, porque para ele o Espírito Santo se bebe. Óbvio que isso é uma metáfora, meus amados. Assim como Paulo fala de não extingais o Espírito, comparando o Espírito Santo a um fogo, ele também está nos ajudando a perceber como crescer no Espírito através de um símbolo. Nós bebemos do Espírito Santo. Nós ingerimos
o Espírito Santo e nos tornamos cheios desse Espírito. É a graça de Deus. Nós que éramos pecadores, nós que não temos mérito nenhum em nós mesmos, pelos méritos de Cristo, podemos beber do Espírito Santo. E aí, falando na linguagem do Salmo, né? Eu queria pensar com vocês, como é que se bebe do Espírito? Tá bom, Rafa, eu já entendi, você me convenceu que é possível beber do Espírito, está na Bíblia. Mas como é isso? Bom, eu admito que eu não vi isso em muitos lugares, uma explicação do que é beber do Espírito. Mas eu tenho um último texto aqui para te mostrar, que talvez nos dê um caminho de como beber do Espírito. Último texto da tarde, prometo para você, Romanos 8, verso 5. Romanos 8, verso 5, vai nos dar um bom caminho para bebermos do Espírito Santo. O que é que Romanos 8, verso 5 vai dizer? Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. Essa palavra cogitar aqui tem o sentido de pensar nas coisas do Espírito, pensar nas coisas do Espírito, meditar nas coisas do Espírito. Olha só que precioso, meus irmãos. Sabe como é que você pode beber do Espírito? Fazendo exatamente o que o salmista fez no Salmo 104, meditando nas coisas do Espírito. Quando você pensa nas coisas do Espírito, quando você cogita nas coisas do Espírito, você está crescendo no Espírito. A meditação é uma arma tão preciosa, que nos livra da frieza espiritual, que nos livra da mornidão, que nos livra de estarmos pensando nas coisas deste século, e pensando nas coisas que são lá de cima. Será que você tem tido tempo para meditar? Eu queria que você parasse aqui agora, durante um tempinho da sua tarde. Eu sei que a conferência é longa, tem muitos momentos, mas eu queria que você tirasse 30 segundos dessa conferência para pensar no seu dia a dia. Como você tem vivido o seu dia a dia? Como você tem investido o seu tempo? Existem tantos hábitos que fazem parte do nosso cotidiano. Você come, você malha, você estuda, você trabalha, mas será que na sua rotina tem havido tempo para meditar nas coisas do Espírito? Meditar nas coisas de Deus? Sabe, meus irmãos, existe algo muito precioso na Escritura Sagrada, que nós chamamos de o conhecimento de Deus. Se você analisar a sua Bíblia, você vai ver muitos textos que falam sobre o ser de Deus, quem Deus é, como Ele é, as características deste ser, os atributos deste ser. E esse é o conhecimento mais precioso que nós temos, de modo que a Bíblia chega a falar que a nossa eternidade resume-se em conhecer a Deus. Quando nós investimos tempo pensando em quem Deus é, sabe qual é o resultado disso? Nós passamos a conhecer o Senhor, conhecer como Ele age, conhecer as características do seu caráter, e isso produz em nós confiança. Talvez o que você esteja precisando hoje à tarde é de confiança em Deus. E sabe por que você não tem confiado em Deus? Porque você não tem conhecido Ele. Você não tem investido tempo em conhecer o Senhor. E à medida em que você meditar nas coisas do Espírito e em conhecer Deus, você vai ser cheio das coisas do Espírito. E o resultado disso é uma vida de confiança no Senhor. Alguns de vocês aqui chegaram hoje à tarde, e vocês talvez tenham vivido uma fase da sua vida que tem exigido de vocês confiança em Deus. Talvez Deus esteja mexendo com algumas coisas na sua vida, e você esteja se perguntando assim: Deus, por quê? Eu não estou entendendo.
Eu tinha feito planos, eu tinha me estruturado para uma determinada fase da minha vida, mas o Senhor frustrou os meus planos. Está tudo diferente do que eu tinha planejado. Alguém aqui tem vivido uma fase assim? Levante o braço para eu ver. Se você tem pensado assim, por quê? Por que eu tenho vivido um tempo como esse? Por que Deus permitiu que eu vivesse um tempo como esse? Sabe o que falta em nós, meus irmãos? Confiança. E você só adquire confiança sendo cheio do conhecimento de Deus, caminhando com Deus, discernindo como o seu Deus é e como Ele age ao longo da história. Queria terminar contando para vocês uma história que talvez seja um exemplo dessa confiança e talvez faça sentido para você. Eu conto essa história em muitos lugares. Quando eu estava no quartel, entrei nas Forças Armadas, era um bizonho, não sabia de nada, não sabia ser um militar, filho de pastor a vida inteira. Cheguei no quartel, e aí foi muito difícil, sofri bastante no período de formação. Nós tínhamos exercícios muito longos, que exigiram de mim um conhecimento que eu não tinha. Mas tinha um sargento lá no quartel, que me acolheu profundamente, como um pai. O nome dele era Sargento Paim, nome engraçado, né? Sargento Paim. Aquele cara me abraçou como um verdadeiro pai no quartel. Eu me lembro que, quando nós estávamos no meio do mato, às vezes não tinha o que beber, o Sargento Paim me mostrava como tirar água de cipó, ou de uma coroa de frade. Ele cuidou de mim de diversos momentos. Várias vezes eu ia perder final de semana, Sargento Paim livrava minha barra. Comecei a caminhar com esse cara, e eu fiz um relacionamento com ele, de um pai para um filho. Ele me ensinou as doutrinas mais básicas do militarismo. Ele foi um verdadeiro pai para mim. Agora olha só que interessante. Se o Sargento Paim entrasse aqui hoje de tarde, de repente, no meio da conferência, chegasse aqui na frente, imagine que cena inusitada, né? E dissesse assim: Rafa, me dê a chave do seu carro. Eu ia tirar a chave do meu carro do bolso e entregar para ele. Aí você ia ficar se perguntando aí: rapaz, você é maluco? Um sargento entra no meio da conferência, pede a chave do seu carro e você entrega? E eu ia dizer para você: ele não é uma pessoa qualquer, é o Sargento Paim. Quando eu tive sede, ele cuidou de mim. Eu sei quem ele é, e eu confio a chave do meu carro ao Sargento Paim. Sabe por quê? Porque eu conheço ele. Você não entregaria para ele, porque você não tem a obrigação de conhecer o Sargento Paim, ora bolas. Mas eu caminhei com ele de perto. Ele me ajudou, ele me amou, ele me acolheu. Talvez Deus esteja pedindo a chave do seu carro, e você não confia, porque você não conhece. Mas se você conhecer o Deus a quem você serve, você vai dizer: Deus, eu não sei por que o Senhor está pedindo isso, eu não sei por que o Senhor está transtornando os meus planos, mas eu caminhei contigo o suficiente para entender que os seus planos são mais elevados do que os meus. Você só adquire isso cogitando as coisas do Espírito, caminhando com o Espírito. Eu te dei 3 formas de adestrar o seu coração para amar as coisas de Deus. E agora eu quero orar pela sua vida. Eu quero te convidar a ficar de pé. E eu vou fazer uma oração, e depois os ministros de louvor vão cantar mais uma canção. E durante essa canção eu queria que você cantasse com esse entendimento de que você está adestrando o seu coração comunitariamente para amar as coisas de Deus. Amém, igreja? Amém? Deixa eu orar pela sua vida, porque eu creio que a sua vida nunca mais será a mesma. Você vai aprender a adestrar a sua alma e dizer todos os dias: bendize, ó minha alma, ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é glorioso, e eu confio.